Com o objetivo de embalar no Brasileirão para tentar ter pelo menos meia hora de paz, o Flamengo vai enfrentar o Juventude em casa. O Juventude do ótimo técnico Fábio Mathias, que é um inimigo íntimo, digamos assim, tendo em vista que trabalhou no rubro-negro até pouquíssimo tempo atrás. O Fábio Mathias fez um bom time do Juventude, que a gente vai esmiuçar, e vai também abordar quais são as possibilidades, as melhores possibilidades para o Flamengo sair vitorioso dessa partida. E vou arriscar de novo ali a escalação que eu considero ideal, dado todo o contexto para essa partida, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. Começando aqui na prancheta, daqui a pouco a gente vai para o campo e depois volta para a prancheta, como tem sido nossos vídeos. Eu lembro de vocês deixarem o like, tá? O like é muito importante porque esse vídeo vai pro saco na hora que o jogo começar. Então deixa o like aí e se inscreve no canal, porque todo pré-jogo tem aqui bastante análise tática, todo pós-jogo tem análise tática. A gente toma bastante cuidado com o conteúdo que põe por aqui, tá bom? Então se inscreve no canal e deixa o like especialmente nesse vídeo, porque ele precisa chegar no máximo número de pessoas antes dessa partida ter início, né? E quando ela tiver início, esse vídeo já não vai mais se aplicar, tá bom? Então o Juventude joga numa escalação que parece um 4-2-3-1 para 4-3-3, só que na verdade os pontas, eles têm bastante obrigação, tá? Eles têm bastante obrigação de manter a compactação do bloco, enquanto o Mandaca é um jogador que é o meia e marca bastante avançado junto com o Tagliari, que é o centroavante do time. Então, no fim do dia, a gente está falando sim de um 4-4-2, tá? Especialmente em jogos em que o Juventude vai ter muito menos a bola, como nessa partida contra o Flamengo. Tá? Então, vamos lá enxergar esse time dentro de campo jogando futebol. O Juventude não é um time que renega ali a posse de bola, tá? Eles são um time que tem sim bastante qualidade para sair jogando e quando tá em organização ofensiva, mesmo enfrentando uma marcação mais alta, não são um time que vai, digamos assim, se agoniar para fazer lançamentos, tá? Eles são um time que vai ter jogadas, ter ferramentas, ter estruturas capazes de fazer eles progredirem em campo a partir do toque de bola, que a gente vê uma dinâmica de terceiro homem acontecendo aqui numa projeção do lateral e o Juventude vai saber sim chegar ao ataque do time adversário, tá bom? Só que a gente pode dividir esse Juventude em dois. Um Juventude é o time que sabe sair jogando e o outro é o que não corre risco quando especialmente recupera a bola. É um time que gosta de fugir do perde-pressiona a partir da bola longa visando o Tagliari, tá? O Tagliari é o centroavante recém-chegado ao Juventude, que tá com uma confiança altíssima e que é muito forte nesse duelo físico, tá? Então, bola longa no Tagliari a gente vai ver bastante vezes, especialmente quando eles quiserem escapar do perde-pressiona do Flamengo. Então, o Flamengo tá lá com a bola no ataque, eles conseguem rebater, segurar essa bola, eles não vão tentar sair jogando, eles vão esticar a longa no Tagliari, que vai dar bastante trabalho ali para os zagueiros do Flamengo. O Tagliari, ele vence ali os duelos tanto na velocidade quanto no duelo mais físico. Notem como eles dão esse balão ali para escapar do perde-pressiona. Eles dão esse balão e o Tagliari no corpo vai conseguir já brigar contra a última linha do Botafogo, né, que jogava mais adiantado, pressionando o Juventude. E aí, se o passe entra, ele já estaria livre para fazer o gol, tá? Como fez o gol na estreia do Brasileirão, tá? Na saída de bola, aqui foi mais um lançamento direcionado, não foi aquele contexto que eu mostrei para vocês que é o mais frequente, mas ali ele no duelo físico fez o gol e a gente vai ver ele travando a passada, conseguindo derrubar o adversário sem falta e na sequência tendo qualidade e confiança para fazer uma finalização improvável, tá? Bom atacante, o Tagliari, olho nele aí, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, né, que eu acho que deve começar esse jogo. Então, olho nele, tá? Ele vai cair especialmente na zona do lado esquerdo da defesa do Flamengo, onde estará o Danilo, até por isso eu colocaria o Danilo no jogo de hoje, tá? Então, defendendo, esse time também pode ser dividido em dois. Primeiro, eles não são um time que vão recuar o bloco contra um time que vai sair
construindo. Eles vão subir sim uma marcação zonal alta e vão ter instrumentos para interceptar essa bola, tá? Especialmente os passes por dentro. Os passes por dentro vão ser os principais passes que esse time vai evitar. Como você pode ver, é um time que vai fazer ali bastante compactação lateral da sua linha de meio e que vai colocar os dois atacantes para circular bastante, evitando esse passe por dentro, obrigando o adversário a jogar por fora desse bloco, tá? Aí, ao jogar por fora desse bloco, a gente vai ver tanto a pressão desses atacantes quanto esses jogadores de meio balançando o tempo inteiro e balançando muito compactos. Nota como ele não deixa um espaço entre eles, né, para a bola entrar, digamos assim, num passe entre linhas. Apesar dos zagueiros do Flamengo serem craques e terem essa capacidade de colocar esse passe entre linhas, eles vão ser muito mais desafiados a conseguir fazer isso. Vai ser muito mais difícil conseguir fazer isso, é mais fácil jogar por fora, né? E aqui a gente vê que o nível de compactação entre as linhas também vai ser muito forte. Então a gente fala que aquela linha de meio estava compacta com a linha alta no momento defensivo, mas marcando mais alto, e agora marcando num bloco mais médio-baixo, a gente vê essa linha compactada com a linha de baixo. Não é um time que vai fazer linha de 5, linha de 6, linha de 7. Por quê? Porque a ideia é que o meio de campo balance muito compacto lateralmente e não nunca que quem faça esse salto seja, digamos assim, o lateral. Então a gente não vai ver os laterais, o Everton, o Alan Ruschel, possivelmente vão ser quem vai jogar. A gente não vai ver esses caras tendo que balançar, tendo que subir pressão. A gente vai ver muito mais o meio tendo que balançar, mantendo o 4-4-2 o tempo inteiro. Mesmo num bloco mais baixo, defendendo uma amplitude curtinha e obrigando o adversário a jogar por fora desse bloco, forçando os passes do adversário quando tentam jogar por dentro. A interceptação vem e aí o time é muito rápido para contra-atacar. A gente vai ver numa estrutura ali mais enquanto o adversário está atacando de novo, isso é evidenciado, tá? Então a bola vai chegar no corredor direito, eu até marquei em vermelho aqui um eventual salto, né, uma eventual subida de pressão do Everton, mas marquei em amarelo o que de fato vai acontecer, tá? Contra o Grêmio, por exemplo, o jogo anterior, a gente tinha um time que era o tempo inteiro, que fazia o tempo inteiro esses saltos de pressão com os laterais. O Juventude não é um time que vai gostar disso. Então, o tipo de armadilha que tem que se preparar contra um adversário é diferente do tipo de armadilha que se preparou contra o adversário anterior de uma forma muito competente. Então, a gente vai ver que o Everton vai guardar ali o posicionamento dele muito bem e o Batalha, né, que joga ali aberto nessa linha de meio, vai compactar, fechar o passe por dentro e aí o Botafogo vai tocar a bola para trás. Notem como no lado oposto o Arthur tá livre, mas é porque o time que joga muito compacto lateralmente, ele vai dar espaço só muito longe da zona da bola. E é muito difícil aproveitar esse tipo de vantagem, né? Isso é uma vantagem muito longe da zona da bola, não chega a ser uma vantagem. Para isso, o desafio é colocar essa bola do lado oposto quanto antes, em inversões e em diagonais longas. A boa notícia pro Felipe Luiz é que o Flamengo tem muita gente capaz de fazer isso aí. Colocaram a bola para chegar rápido no Arthur e aí ele domina dentro da área e o Botafogo consegue criar uma chance. Aqui, o Peterson, né, que pertence ao Flamengo ainda até o fim do ano e jogou de titular esse jogo, não tem sido titular, ele deu uma soneca danada aí, tá? Tava bom o soninho aí, ele deu uma soneca danada e aí essa bola entrou ali, né? Essa bola entrou ali pro Arthur e o lance seguiu, né? Ele vai dar mais uma soneca no lance e a bola vai entrar também nas costas de novo dele e do lateral esquerdo e vai sair o gol do Igor Jesus. A forma como o Juventude prefere sofrer esses gols é assim, notem como foi difícil entrar, né? O Botafogo trabalhou contra um adversário compacto o tempo inteiro. Os caras tomaram o gol muito por conta de um vacilo individual do Peterson e depois do lateral já condicionado ao vacilo do Peterson. Aqui a gente vai ver o Enio, né? O Enio que não tem jogado de titular porque tá com também problema de aposta e embora o jogo seja inocente e tudo mais, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Dormiu também, mais ou menos dormiu, mas ele foi induzido a fazer a movimentação errada e aí
aí a bola entrou para a lateral e o Bright White fuzilou para dentro, né? Então atacar pelos lados é basicamente a única opção que esse Juventude permite. Isso induz um jogo de paciência, um jogo de cruzamento, um jogo também de pivô, de presença diária, mas também um jogo em que os zagueiros vão ser exigidos a progredir um pouco mais exigidos do que contra o Grêmio, por exemplo. Vamos tentar projetar dentro de campo qual seria a melhor escalação para o Flamengo, de acordo com a minha opinião, para esse jogo, sem nada contra nenhum jogador que sai, pelo amor de Deus, né? Agora, a moda agora é a gente fazer a análise, e se a gente sugerir que alguém saia, porque a gente é hater de que a gente mandou sair. Francamente, né? Esse canal também não é pra criança, pré-adolescente, incel. Só para pré-adolescentes normais, claro. Então, colocando agora esse Flamengo e como deve jogar de acordo com a minha avaliação, eu acho que até por conta da dosagem de carga, o Flamengo vai ter 3 jogos seguidos importantes, né? Tem esse jogo, depois tem contra o Vasco no fim de semana, o Vasco vai ter um dia a mais para descansar, porque já jogou na última terça, perdeu. Depois tem a LDU fora e o Corinthians em casa, né? Só jogos muito importantes, jogos muito grandes. Alguns jogadores eu acho que precisam sim de descanso, especialmente o De La Cruz, que começou os últimos 8 jogos, o Alexandre, que tem começado todos. Chegou a hora do Ayrton jogar, o Danilo também pode jogar, muito por conta daquela dinâmica do Talhari. Acho que o Danilo, com a experiência que tem, pode ajudar mais ali nesse duelo físico e técnico ali do que o Léo Pereira para esse jogo. Então eu iria com essa formação e dentro de campo ali com bola, eu penso no seguinte, tá? Quais são as dificuldades que o Flamengo vai ter? Para conseguir vencer essa primeira marcação, o Flamengo que gosta de subir bastante os laterais, ele vai ter uma dificuldade diferente do jogo contra o Grêmio. Por quê? Contra o Grêmio, esses pontas, esses caras que estavam abertos na marcação alta, eles ficavam à altura deles dependendo dos laterais. Então você podia colocar o lateral ali para avançar mais, que os caras iam ter que baixar e você ia ter espaço, mais espaço para sair jogando. E nesse jogo não, eles estão muito mais preocupados em proteger o passe por dentro. Então, quando for começar a construir, você ainda vai ter 2 atacantes adversários e não só um, como no último jogo, para defender os 2 zagueiros, o que vai demandar uma participação muito maior do Rossi para colocar essa bola numa segunda fase ali, né, de construção. E quando ela chegar ali, esse time tende a ter ali uma zona bastante compacta lateralmente para interceptar passes. Então talvez uma boa estratégia fosse baixar o Pulgar para fazer uma superioridade numérica, seja na primeira, mas especialmente numa segunda fase de construção. Fazendo isso, ele vai acabar desbloqueando o jogo pelo lado, porque os atacantes do Juventude serão só 2, o que vai fazer o Juventude conceder o espaço e baixar para fazer suas 2 linhas de 4. Ao fazer essas 2 linhas de 4, a gente vai enxergar que o Flamengo vai ter muito espaço só pelos corredores. E aí ele vai precisar vencer duelos de força e fazer um jogo de mais cruzamentos, inversões e diagonais longas do que ele gostaria de fazer. A gente vai ver a bola mais no alto do que gostaria de ver e é importante sim, jogadores com capacidade de drible, jogadores com capacidade de passe, especialmente cruzamentos e passes muito difíceis e jogadores com capacidade dos zagueiros ali de fazer diagonais longas e colocar a bola no homem livre, que no jogo contra o Botafogo, por exemplo, foi o Arthur, pra gente ter uma ideia. Então, caso o gol não saia logo no início, numa abafa inicial, o jogo tende sim a ser bastante difícil, tá? O Fábio Matias é muito bom técnico, e eu fiquei muito bem impressionado pelo Juventude dele, que é o único time que está invicto em casa do Brasil em 2025, né? Então, acho que está nascendo um grande treinador ali, tá? Sou um admirador do Fábio Matias desde as categorias de base, e a gente vai ver um time bem armado para enfrentar o Flamengo. Isso não deve ser suficiente, o Flamengo é favorito, óbvio, mas não é jogo fácil, não é jogo simples, e alterações que eu sugeri é muito pensando no jogo de força pelos corredores, muito pensando no caso do Danilo, de um cara para fazer esse duelo no Talhari, que é sim uma grande ameaça, tá? Vive uma grande fase, e é um cara que tem explosão, é um cara que tem o porte físico para duelar e levar vantagem em cima dos zagueiros, sabe usar o corpo, e ali o Juninho, que eu coloquei no comando do ataque, é muito pensando que esse jogo vai ter muito cruzamento, ele vai ter muita necessidade
de imposição, ele vai ter a área rondando, a bola rondando a área, e para isso é melhor você ter o pivô, você ter o centroavante, tá bom? Então é por aí. A gente vinha falando, né, que achava que o Bruno Henrique tava muito mal, até brinquei que os Looney Tunes tinham roubado o talento dele nos últimos 2 jogos. Aparentemente ele já sabia alguma coisa, a defesa dele já tinha passado alguma coisa, ele já sabia que aconteceria esses vazamentos e que ele possivelmente vai ter risco ali de responder algo, até com risco de prisão, sem contar os danos a esse final de carreira dele. Eu acho que a idolatria dele não muda em nada, até porque pelos prints isso fica claro que ele não levou uma vantagem direta, mas acho que assim, pro Flamengo fica complicado manter, confiar, pela grandeza da instituição. Não sei exatamente o que o Flamengo pode fazer, mas infelizmente pode ser o fim da trajetória desse que foi um dos maiores jogadores da história do Flamengo, o Bruno Henrique, que a gente continua torcendo, continua amando, mas que eu acho que pau que dá em Chico, dá em Francisco em alguns momentos, tá bom? Vamos esperar os acontecimentos sem desrespeitar a presunção de inocência e torcer para que a melhor coisa possa acontecer para Flamengo, especialmente, e também para esse cara tão apaixonante que é o Bruno Henrique, nosso unicórnio, nosso rei dos clássicos, tá bom? Que nunca vai ser esquecido. Tá bom? Muito obrigado e vamos ver o que vai acontecer no jogo. Não se esqueça que membros do canal do Falso 9 escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo. Se torne membro do canal por R$5 por mês e escute os meus comentários táticos durante os jogos via WhatsApp. Tornou-se membro? Vai lá na aba posts ou postagens e veja a mensagem que eu deixei exclusiva aos membros com o link do chat de WhatsApp. Chega lá junto com a gente, que a gente vai assistir esse jogo trocando ideia tática e você vai ter a sua visão dessa partida melhor, esclarecida, né, de acordo com os comentários, pretensiosamente é o que eu tento fazer, tá bom? Valeu!